Good morning, bom dia, buenos dias, bonjour, para todos, não sei, para todos aqueles que vamos iniciar a oração da manhã desta quinta-feira, da segunda semana do tempo pascal e da semana da Divina Misericórdia, do domingo em que celebramos a Divina Misericórdia. E vamos começar com o hino que a Igreja nos propõe nesta manhã. A fiel Jerusalém canta um hino triunfal, celebrando jubilosa Jesus Cristo, a luz pascal. A serpente é esmagada pelo Cristo, leão forte, que ressurge e chama à vida os cativos pela morte. Ele vence, refulgindo de grandeza e majestade. Ele faz de céus e terra uma pátria de unidade. Nosso canto suplicante pede ao Rei ressuscitado que receba no seu reino o seu povo consagrado. Ó Jesus, do vosso povo, sede o júbilo pascal, dai aos novos pela graça a vitória triunfal. Glória a vós, Jesus invicto, sobre a morte triunfante. Com o Pai, o Santo e Espírito, sois luz nova e radiante. Vamos rezar, cantar, meditar no Cântico de Isaías, número 12, capítulo 12, versículo 1 a 6. E diz Isaías neste canto: dou-vos graças ao Senhor, porque estando irritado, acalmou-se a vossa ira e enfim me consolastes. Eis o Deus, meu Salvador, eu confio e nada temo. O Senhor é a minha força, meu louvor e salvação. Na Antífona rezamos: com alegria bebereis das águas abundantes do manancial do Salvador. Aleluia. E direis naquele dia: dai louvores ao Senhor, invocai seu santo nome, anunciai suas maravilhas, entre os povos proclamai que seu nome é o mais sublime. Louvai cantando ao nosso Deus, que fez prodígios e portentos. Publicai em toda a terra suas grandes maravilhas. Exultai cantando alegres, habitantes de Sião, porque grande em vosso meio é o teu Santo de Israel. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Com alegria bebereis das águas abundantes do manancial do Salvador. Aleluia.
Eu peço desculpa destes pequenos percalços. Estamos velhos e às vezes a tecnologia não estão bem dentro ainda da nossa cabeça. Peço por estes pequenos acidentes que vós certamente, com caridade, sabereis perdoar. No Salmo 80, Paulo aos Hebreus diz a respeito deste Salmo: cuidai, irmãos, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. Esta palavra incredulidade significa falta de fé. Cuidai, irmãos, que não se encontre, que não se ache em algum de vós um coração transviado pela incredulidade. E no Salmo 80 é um convite a cantarmos. Exultai no Senhor nossa força, e ao Deus de Jacó aclamai. Cantai salmos, tocai tamborim, harpa, lira, suaves tocai. E na antífona rezamos: o Senhor nos saciou com a flor do trigo. Aleluia. Israel não quis saber de obedecer.
O Senhor nos saciou com a flor do trigo. Aleluia! A leitura breve que nos é proposta nesta manhã é de São Paulo aos Romanos. Se Cristo está em vós, embora vosso corpo esteja ferido de morte por causa do pecado, vosso espírito está cheio de vida, graças à justiça. E se o espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos mora em vós, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos vivificará também vossos corpos mortais por meio do seu Espírito que mora em vós. Palavra do Senhor. São Paulo, no fundo, diz aos romanos que, por um lado, temos a morte. E foi sempre uma pergunta que os homens colocaram: de onde vem a morte? E os cristãos, desde a tradição judaica, que na esperança de Jesus, da vinda de Jesus Cristo, e com o testemunho dos apóstolos da ressurreição de Cristo, os cristãos sempre disseram que a morte vem do pecado. E é preciso libertarmos-nos das condições de pecados para viver verdadeiramente. E isto é o que São Paulo, que toda a tradição da Igreja, desde os apóstolos, é em Cristo. Por Cristo deu-nos exemplo, morreu, ressuscitou, vive para sempre. E esta tradição que nós herdamos dos apóstolos, porque eles viram, eles testemunharam, passou para os padres da Igreja e para a tradição da Igreja. Esta é a nossa fé. A morte vem do pecado, da condição de pecadores. Temos que nos libertar dessa condição e ressuscitar, viver com Cristo. Ao longo da história nós podíamos dar muitos exemplos de que forma como os cristãos viveram esta verdade. A morte vem do pecado, precisamos nos libertar da condição de pecado com Cristo, ressuscitar, viver para sempre. No século 1700, no final de 1700, houve uma revolução em França. A Revolução Francesa, que nós ouvimos muito falar, e teve alguns aspectos bons, mas foi uma perseguição terrível à Igreja Católica. Dos últimos anos, desde aí, foi uma perseguição terrível. Há um filme que é o testemunho de umas irmãs de Paris, de clausura, que na praça pública foram decapitadas. Havia algo que lhes separava a cabeça do corpo. E havia jovens, porque aquilo era um exemplo, a fé não se deve seguir. E elas iam cantando ao Cristo Rei, iam subindo as escadas, porque era um patamar, há um filme sobre isso, que é uma verdade histórica, é fundamentado nisso. Iam cantando, e até que a guilhotina caía, com aquele peso terrível, separava a cabeça para um lado e o corpo para o outro. E quando pensavam que estava tudo terminado, eis que lá no meio surge o mesmo canto, uma religiosa que já estava esquecida, que não estava na lista, que se podia libertar e vem a cantar e é a última a dar a sua vida por Cristo. Isto porquê? Por causa da fé. Por causa da força que está dentro de nós, da herança, do testemunho que nós recebemos dos apóstolos, dos padres da Igreja, por aí adiante. Nós acreditamos que a morte vem do pecado, que o pecado não tem força sobre a vida do homem para sempre e que nos vamos libertar. E este canto, caminhar para a morte, nós podemos, ao longo da história da Igreja, ver milhares de irmãos. Ainda há poucos dias, há um ano, no Sri Lanka, um rapaz cristão vê entrar o senhor com bombas e enfrentam e libertou todos os cristãos, os irmãos, e ele morreu, ele sabia que ia morrer. Portanto, este testemunho
este testemunho, esta forma de olhar para a vida e para a morte, é algo que nos anima no tempo pascal e no tempo da Divina Misericórdia. Nos meus primeiros anos, nos meus 3 primeiros anos de sacerdote, um dia fui avisado que um senhor tinha tido um problema e tinham-lhe cortado uma perna, mas estava muito revoltado. E quando cheguei à casa dele, ele correu comigo, que Deus era mau, que Deus não era bom, que Deus não era seu amigo, que Deus tinha permitido aquela desgraça e que não me queria ver. Eu saí, com todo o meu... não tinha palavras. Quando se começa com isto, não há palavras. Na outra semana, ele manda-me um recado para que eu lá vá. E então desabafou, contou-me porquê, aquela revolta, tudo aquilo que nós temos que compreender. A partir daí, queria-me todas as semanas lá para desabafar, para dizer da sua vida, daquelas coisas boas que teve e que agora estava tudo parado. E às vezes não para nada. Às vezes é só o estarmos no lugar certo e sabermos avançar. E eu tive conversas com esse sacerdote tremendas, com esse irmão muito, muito bonitas, porque é preciso fazermos dentro de nós este caminho, mas não o podemos impor, temos que fazer a proposta. Outra coisa que eu tenho vivido como sacerdote é a unção dos doentes. Nós vivemos aqui na imigração, muitas vezes ouve-se dizer, estes jovens não querem nada, estes jovens estão longe da igreja. E já me aconteceu. E é sempre um desafio que eu coloco quando me chamam para viver, para rezar o sacramento da Santa Unção. Eu gosto que esteja a família e eu vejo os netos lá fora. E digo aos pais, à primeira geração, normalmente já é a terceira, convida, vão lá perguntar aos netos. E tem acontecido que os netos vêm. E tenho vivido como sacerdote grandes dons do sacramento da Santa Unção dos doentes. Porque nós somos família, nós somos irmãos e temos a morte de não nos pode ser indiferente. Se a minha avó, se o meu avô está a morrer, eu preciso de estar junto, de rezar, e eu tenho como sacerdote, dou graças a Deus. Por um lado, este individualismo, a morte é uma coisa individual, secreta, uma tentação do mundo, e por outro, grandes testemunhos, grande de celebração em família, o sacramento, a unção do óleo, daquela graça do óleo que é benzido na Semana Santa, na Quinta-feira Santa, pelo Bispo da Diocese, e que manda para todas as paróquias, para todos os cristãos. Eu tenho visto maravilhas. Será que nós entendemos a morte? Será que nós entendemos a dor? Não sei. Nem é isso que eu tenho que responder. Tu e Deus é que têm que responder a isso. Não é fácil. Mas temos que viver os dons e dar testemunho da ressurreição de Cristo. Mas a pergunta de onde vem a morte, de onde é que eu vivo, para onde é que eu vou, continuará sempre. E haverá muitas respostas. Vamos então continuar esta oração e ouvir estas palavras de São Paulo aos Romanos. A morte, as propostas e as propostas de Jesus Cristo e o caminho com Jesus Cristo. O Senhor ressuscitou do sepulcro, aleluia, aleluia. Foi suspenso por nós na cruz, aleluia, aleluia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Vamos cantar, rezar o cântico evangélico, que revela a esperança do povo de Israel na vinda do Messias. Este cântico que nós hoje cantamos, na tradição da Igreja, com o povo de Deus, dando graças porque estes factos
Aquilo que foi esperado já aconteceu em Cristo Jesus. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque a seu povo visitou e libertou, e fez surgir um poderoso Salvador na casa de Davi, seu servidor. Como falará pela boca de seus santos, os profetas desde os tempos mais antigos, para salvar-nos do poder dos inimigos e da mão de Deus quantos nos odeiam. Assim mostrou misericórdia a nossos pais, recordando a sua santa aliança e o juramento a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que libertos do inimigo, a ele nós vivamos sem temor, em santidade e justiça diante dele, enquanto perdurarem nossos dias. Eras profeta altíssimo menino, pois irás andando à frente do Senhor, para planear e preparar os seus caminhos, anunciando ao seu povo a salvação, que está na remissão de seus pecados, pelo amor do coração de nosso Deus, sol nascente que nos veio visitar, lá do alto como luz resplandecente, a iluminar a quantos jazem entre as trevas e na sombra da morte estão sentados, e no caminho da paz guiar nossos passos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coloquemos diante do Senhor as nossas preces, os nossos pedidos, sobretudo aqueles que estamos doentes e temos dificuldade em aceitar, em compreender. Estamos-nos a sentir excluídos do amor e da misericórdia de Deus. Invoquemos com toda a confiança a Deus Pai, que em Jesus Cristo deu aos seres humanos a certeza da ressurreição, e digamos: que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela coluna de fogo iluminaste, Senhor, vosso povo no deserto. Por sua ressurreição seja Cristo hoje para nós a luz da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Pela voz de Moisés ensinaste, Senhor, o vosso povo no monte Sinai. Por sua ressurreição seja Cristo hoje para nós a palavra da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Com maná alimentaste, Senhor, vosso povo peregrino. Por sua ressurreição, seja Cristo hoje para nós o pão da vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Com a água do rochedo, deste de beber, Senhor, ao vosso povo. Pela
ressurreição de Cristo, vosso Filho, concedei-nos hoje o Espírito que dá a vida. Que o Senhor Jesus seja a nossa vida. Confiantes, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Para terminar, terminaremos com Maria, rezando a Salve Rainha, sobretudo a Salve Rainha que atravessou toda a história da Igreja, assim, em latim, Salve Regina. Oremos. Concedei, ó Deus, que vejamos frutificar em toda a nossa vida as graças do mistério pascal, que instituístes na vossa Igreja a vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Nesta semana em que celebramos a Divina Misericórdia, o poema de Santa Teresa d'Ávila, tão belo, tão lindo, que nós vamos
cantar com os jovens da comunidade Taizé, em França, e dizer com Santa Teresa d'Ávila: nada te perturbe, nada te incomode, nada te tira paz. Quem a Deus tem, nada lhe falta. Só Deus basta.
Que este poema de Santa Teresa d'Ávila nos anime na nossa caminhada nesta quarentena. Nada te perturbe, nada te incomode. Quem a Deus tem, nada lhe faz falta. Só Deus basta. Santa Teresa d'Ávila, aquela mulher que sofreu tanto, uma reformadora, uma mística e também com o título da Igreja, doutora da Igreja, nós curvamo-nos e propomos viver este dia à luz da misericórdia, da divina misericórdia de Jesus Cristo. Bom dia, good morning, have a good day, bonjour, bom dia a todos, que o Senhor nos acompanhe.